Vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente conseguiu voltar aqui. Aí paramos aqui, não sei o que aconteceu com a internet. Enfim, acho que estamos de volta agora. Carlinhos, vamos lá. Carlinhos, vamos esperar ele voltar aqui, pessoal. Desculpa aí. Eu acho que nesse período de confinamento a internet está super sobrecarregada, não é isso? Vamos esperar o Carlinhos de volta aqui, ó. Vamos lá. Ó, o pessoal tá todo entrando aí outra vez. Vamos ver se agora a gente consegue. Como é que é, Ricardo? Não aguentou tanto conhecimento junto? Maravilha. Vamos esperar o Carlinhos voltar aqui. Eu estava dizendo para vocês, enquanto ele não volta, que a Raquel é a esposa dele, para vocês saberem. É esposa, empresária, enfim, médica também, mineira. Né? E o que ele estava falando lá da minha mãe, estava dizendo do quanto, acho que a hora que a gente parou, a gente estava falando do quanto a minha mãe, nesse período, principalmente no início da década de 90, ela foi atuante em trazer grandes profissionais da dança de salão, do Brasil e do exterior, aqui para Belo Horizonte, né? E o que possibilitou trazer muito conhecimento para os professores daqui, muito conhecimento para a nossa equipe da Mimulus, enfim, muita troca, né? É isso aí, já entrou uma fã da Raquel aí, né? Deixa eu mandar uma mensagem para o Carlinhos aqui, para ele retomar lá. Ele já tinha me mandado uma mensagem dizendo que não estava conseguindo conectar comigo. Vamos esperar ele retomar lá. Para quem entrou agora, a gente teve um probleminha com a internet aí, mas já retomamos. Só estou esperando o Carlinhos reconectar lá. Deixa eu achar ele aqui. Ó, tá juntando todo mundo aí outra vez. Maravilha, vamos em frente então. Só recapitulando, enquanto o Carlinhos conecta lá, a gente estava falando do início, de quando a Mimulus foi inaugurada e que ele fazia muitos shows com a Elba Ramalho, mas encontrou uma brechinha na agenda dele para poder estar conosco aqui quando ele recebeu o convite da minha mãe na época. E a gente o trouxe, então, em 91, foi a primeira vez que a gente trouxe o Carlinhos aqui para uma apresentação especial. Aí tá o Carlinhos de volta aí, ó. Guardar ele entrar aqui. A gente o trouxe pela primeira vez aqui em Belo Horizonte na Mimulus em 91 e depois trouxemos outras vezes, né? Pronto, conseguimos novamente. Cara, não sei. Sabe o que acontece? Tá super lotado, tá todo mundo em casa, né? Exatamente, exatamente. Todo mundo fazendo live, a Eu acho internet que tá horrível. é o que eu estava falando com eles aqui, mas eu acho que o problema foi na minha internet aqui, que eu custei para conseguir conectar outra vez. Mas então eu estava retomando aqui com eles, falando desse. A gente estava falando da mostra de novos coreógrafos. 93, 94, Teatro João Caetano, no Rio. E aí. Eu me lembro. Sim. E aí você era um dos jurados. Eu nem sabia que você era um dos jurados. E a gente se meteu, essa mostra de novos coreógrafos era. Todas as modalidades de dança competiam juntas, não tinha separado modalidade de dança de salão, clássico, enfim, não tinha nada separado. E a gente era um grupo de meninos na época, né? E aí chegamos, fomos recebidos com muito carinho por você na época, e isso nos encantou, assim. Você, como jurado, vendo ali aquele grupo de meninos na época se metendo a concorrer ali com grandes nomes da dança em geral no Brasil, né? Nos deu a maior força, né? Mas mantendo a sua ética como jurado, e acabou que a gente ficou em terceiro lugar geral da mostra. Premiavam eram 5 premiados, a gente ficou em terceiro lugar, tanto em 93 como em 94. Jomar, me permite. E você claro. competiu com pessoas já com muito mais tempo e experiência da dança, né? Sim, agora, eu sempre tive um faro bom, eu sempre tive um faro muito bom para o que para o sucesso, para as coisas boas, para os futuros grandes, né? Eu acho que foi isso. Eu já pressenti ali. Farejou. Farejou. Agora me conta aqui, Carlinhos, você que
né, presenciou aí muitas e muitas mudanças na dança de salão nos últimos anos, não somente nessas 3 décadas que, né, eu pude presenciar após a inauguração da Mimos, né, mas antes disso também, e que teve um papel importantíssimo nessas transformações, né? Me conta, começa falando, por exemplo, o que você notou de mudanças principais. A meu ver, foram muitas, eu não sei a seu ver, né? No seu modo de ver, melhor dizendo, na maneira de se fazer os bailes. Como que eram os bailes antigamente e como você vê os bailes hoje? O que mudou? Né? As músicas que tocavam, antes era com música ao vivo, agora é com DJ, a maneira de se dançar. Conta um pouquinho pra gente. Existe uma diferença muito grande dos bailes de antigamente com os bailes de hoje. Não estou falando o ar saudosista, não. Eu falo muita questão conceitual, né? Sim. Não é saudosismo. Naquela época existia uma preocupação muito grande na dança, e a dança tinha muito essa característica, que era a coisa do envolvimento. A questão social era marcante, a questão social era importante, até pela própria origem da dança de salão, né? Sim. Então, os bailes eles tinham uma característica, era sempre comemorado um aniversário. A proposta era uma atividade social, que a gente chamava de prática, né? Esses bailinhos ou práticas, que, na verdade, tinha a conotação das pessoas treinarem ou exercitarem aquilo que academicamente faziam durante toda a semana. Mas porque, na prática, a prática tinha uma conotação social, né, para praticar aquilo e se desligar um pouco da questão acadêmica, ou seja, da marcação. No próprio ambiente da aula, em que você tinha marcado. Eu usava muito isso na minha aula, eu falava muito isso. Sim. Eu marcava o chão quando eu falava. Agora você vai ficar em torno dessa marca e tal. No baile, esquece a marca. Eu procurava, às vezes, até cobrir o espelho, para as pessoas não virarem de frente para o espelho e ainda ter aquele clima ou aquela menção na mente, sabe, ato falho de querer usar a aula ou se voltar para o esquema de aula. Sim. Isso era muito importante. E não tinha uma visão tão comercial. Sim. Hoje, né, tem muita coisa positiva da dança, mas na sua pergunta, em relação aos bailes, eu digo que isso foi muito negativo. Primeiro que quando começou com aquela questão de quando virou sucesso, aí começou a ter uma visão comercial, aí fulano não podia frequentar o baile do ciclano. Houve uma coisa assim que não era muito a mentalidade da democracia da dança, que é uma característica da dança. Sim. Dança preto, branco, azul, amarelo, macumbeiro, católico, evangélico, gordo, magro, alto, baixo. Né? Começou a perder um pouco isso. Aqui é o fulano, aqui é... Enfim, como diziam algumas pessoas amigas minhas, virou um clã. Foram formados clãs. Eu acho que ali começou um pouco. Depois a própria comercialização, os bailes passaram a ter, vamos dizer assim, um plus financeiro para as academias. Perdeu um pouco essa questão social, de você frequentar o outro, né? E você receber as pessoas. Eu, por exemplo, meus bailes, não vou dizer que não cobrava entrada, né? Mas era uma mixaria tão grande, tão grande, que era mais para pagar o DJ, e o bar faturava. Eu sempre tive bar na academia. Então as pessoas iam curtir, e meus bailes eram muito bem frequentados. Elba Ramalho, Simone, cantora, você tá... Miguel Falabella. Quer dizer, existia uma coisa de que várias classes sociais, a classe artística, outras academias se frequentavam. Aí depois a dança ficou. Hoje eu acho que ela tem uma conotação muito comercial e exibicionista. Perde um pouco essa questão social, entendeu? Sim. Essa questão, você está falando da questão social, isso é algo que a gente bate muito na tecla lá na Mimos, a gente insiste muito, né? Da dança de salão com esta função de fazer as pessoas se aproximarem, de fazer as pessoas
sorrirem, estarem juntas, né, se abraçarem, independente de estarem dançando tecnicamente bem, mais ou menos mal, mas de estarem ali se divertindo, né, desfrutando desse lazer, dessa coisa gostosa, do prazer da dança, né, sem a preocupação de estar sendo visto ou não, de estar fazendo bem ou não. Né? Cada um do seu jeito, cada um do seu estilo. Tem alunos que às vezes me perguntam assim, mas eu posso dançar, né? Eu posso vir no baile aqui dançar daquele jeito que eu dançava antigamente? Poxa, você pode dançar do jeito que você quiser. Se está gostoso, né? Se você está sentindo prazer naquilo que você está fazendo. Isso é. Exatamente, exatamente. E você falou aí de bailes, né, da sua academia, inclusive Elba, a gente estava falando antes. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à sua academia, que foi nesse período, foi em 91, se não me engano, 90 ou 91, quando eu comecei a ir ao Rio para fazer aulas e tudo mais. Olha, eu acho que a Raquel Mesquita está aí nos assistindo, olha que delícia. A Raquel querida! Ai, Raquel querida! Queridíssima, saudade de você. Então, acho que a primeira vez foi em 90, 91, que eu te conheci lá, e justamente esse período você estava trabalhando com a Elba. Eu me lembro que a Elba estava lá no baile também, e é isso, assim, não importa se é Elba, quem que é, tá ali no baile, todo mundo é igual, todo mundo está se divertindo junto. E ela gostava, porque ela se sentia bem. Ninguém dançava com ela porque ela era a Elba. Né? Uhum. É porque era um baile democrático em que todos dançavam do seu jeito, da forma que queriam, né? Obedeciam algumas convenções, né? A ronda, né? Que não parasse no salão, e naquela época nem existia, né? Essa coisa de ficar parado para exibir. Ali não era palco, né? A proposta não era essa. Então, acho que a gente perdeu a proposta essencial da dança, essa democracia, né? O espaço ser utilizado. Eu me lembro de pessoas que iam de carro com o motorista de cap. O motorista abria a porta, largava o cap, abria a porta de trás, a madame saía, subia, ele fechava o carro e subia, afrouxava a gravata e ia dançar com a madame. Sem sabe? É porque o marido, um general, ou sei lá o quê, seria nesse caso era um milico, ele não gostava de dançar. Então ela dançava com o motorista. A minha dança, entendeu? Com certeza. Você não vê a classe social com certeza. Você e o cara dançava muito bem, né? Então eu acho que a gente perdeu um pouco isso, entendeu? Né? Sim, a Mimos, lá na Mimos a gente continua batalhando por isso. Eu estava falando na live que eu fiz outro dia, dessa missão que a Mimos tem de ser um espaço de convivência. Né? Um espaço de convivência, independente de estarmos nas aulas, nos bailes, onde quer que seja, né? Em que atividade seja, mas um espaço essencialmente de convivência, de encontro com as pessoas, de sorriso e possível, acessível para todos, independente do nível de dança. Agora, você estava falando aí de palco também. Aí segue a minha segunda pergunta para você. O que você acha que mudou também nesse período, nessas últimas décadas? Te perguntei do baile, agora, no palco, a maneira como as danças de salão são levadas como apresentação, seja num palco de um teatro, ou seja no salão ali de baile. O que você vê? O que você vê de mudanças principais nessas últimas décadas? Olha, eu trabalhei muito. Eu posso dizer, sem querer vangloriar o meu trabalho, mas eu trabalhei muito. Eu fiz direção artística e coreográfica de um Milton Nascimento, de Martim da Vila, né? Programas de TV como Os Trapalhões, quando os quatro ainda estavam juntos, né? Chico City, quer dizer, eu ali tive experiências maravilhosas com Chico Anísio, né? Com Walter Lacer, com o meu querido Sherman, e eram caras que tinham visão do que era a televisão. O Sherman era um cara, até pouco antes de morrer, um dos primeiros nomes, né, dos programas de humor da Globo, de favorecer a câmera e tal. E, ao mesmo tempo, me dirigia com Marília Pêra no Teatro João Caetano, que é outro palco, que é outra realidade, que não tem câmera, tem um público ao vivo. Enfim, eu tive experiências e vivências que me mostraram muito, né, o que era a dança nesse ambiente.
Ou seja, de favorecimento da câmera, do favorecimento de um palco italiano em que o público está à sua frente, ou de um palco arena em que você tinha um público 360 graus à sua volta, da disposição do cavaleiro, do condutor dançando, ou ele está de costa para a plateia, ou a conduzida está de costa para a plateia. Né? O que é favorecer isso para que o rosto dos dois apareçam, descer a mão da postura correta na linha do ombro para que favorecesse o público que está no palco de teatro. Você no palco de teatro, o público está mais abaixo, você está mais no alto, então não manter a mão na frente do seu rosto, favorecer. Isso aconteceu até em filmes. Né? Quando eu fiz do Malandro, eu vi muito isso, né? Que já era outra linguagem, a linguagem do cinema. Né? Na Ópera do Malandro, em que eu via o Rui Guerra dirigindo, e que quando eu fazia a movimentação dos malandros, daquela abertura do filme, eu dizia, não, mas o chapéu... Então, o malandro não usa mais o chapéu aqui. Aqui o malandro a gente tem que botar aqui, porque a luz... Né, num ângulo mais alto, faz sombra no teu rosto. Não é para fazer sombra. Se for para fazer sombra, tudo bem, vamos fazer essa sombra. Não, enfim, de você adequar a dança sem ela perder a sua característica no palco, na televisão ou no cinema. Ou num show, como a gente faz muito, né? Shows em salões de baile em que as pessoas estão sentadas à mesa e você está ali, bem próximo a elas. Ocupar esse espaço, simetria desse espaço, de você dividir bem os centros, para que você possa estar tanto no sentido vertical, no sentido horizontal, você está bem distribuído de uma forma, ou você já tem essa visão de angulação, quando é que você está sendo visto por toda a plateia quando você está num palco de teatro. Eu acho que eu tive uma experiência muito grande nesse sentido. E outra coisa, que naquela época a gente tinha, vamos dizer assim, vou fazer um musical da Chiquinha Gonzaga como realmente fiz, né? Na Globo. Então, na época, Chiquinha Gonzaga que se dançava machixe. Era a fidelidade coreográfica daquele estilo. Né? E não... Isso é uma coisa que eu cheguei a relutar com alguns diretores. Ah, mas é só isso? Eu digo, é só isso. Se você vai fazer um trabalho de época... E eu peitava. E graças a Deus eles me ouviam. Né? Ninguém me mandava embora porque eu não queria fazer o que o diretor queria que eu fizesse. Eu digo, olha, eu não vou fazer cabide aqui falando de Chiquinha Gonzaga. Esquece. Sim, claro. Estou fora. Chama outro. Claro que eu falava isso de uma outra forma. Mas cheguei a falar assim. Eu cheguei a falar assim. Ou eu me imponho como formador de opinião que sou, ou eu me imponho e prevalecer a minha cultura. Quando eu falo a minha cultura, nem a cultura do Carlinhos, a cultura brasileira, a cultura do meu gênero de dança, do meu gênero, que eu digo gênero brasileiro, respeitar essa cultura coreográfica num trabalho de época e não me render para ganhar um cachê ou me render porque me foi imposto pelo determinado dirigente, que, na verdade, era uma forma sutil de eu dizer para ele, olha, nessa época não se dançava assim. E se você está trabalhando uma cena de época, é diferente de eu estar no palco hoje, representando uma época da Chiquinha Gonzaga e ter uma licença poética ou um caco. Né? Assim como tem caco no texto, eu tenho um caco numa movimentação coreográfica fazendo uma coisa que não era daquela época. Né? Com certeza. E eu debato de uma certa forma até hoje em relação a isso. Porque quando você muda muito isso, você descaracteriza, né, uma cultura. Você está mudando uma trajetória. Né? E uma Com questão certeza. cultural. Acho que você pode modernizar. Você é um cara que você trouxe uma visão contemporânea e moderna para a dança de salão sem descaracterizá-la, sem perder esta essência. Eu acho que a gente tem essa licença poética, desde que a gente não despersonalize aquela cultura. Eu costumo dar um exemplo como a Dona Maria. Dona Maria é aquela pessoa que entra na academia e todo mundo olha, oi, Dona Maria, como vai? Bem popular, bem conhecida. Um dia ela vai lá, faz um lift, né? Aqui, puxa mais um pouquinho aqui. Aí quando ela entra, o nego olha lá, Dona Maria, a senhora está bonita, está alegre, está diferente.
Aí Dona Maria fica toda feliz. No mês seguinte, ela faz um lift agora, puxa aqui embaixo, o pescoço, ajeita aqui. Aí quando ela entra, ele diz, olha, quem é? Aí a Dona Maria. Passa um tempo, a Dona Maria faz uma plástica, pá, fica bonita. Então, quando ela diz, quem é aquela senhora? Ela se descaracterizou tanto. Já não, ninguém reconhece mais, né? Não vamos descaracterizar a nossa cultura, né, os nossos estilos de dança, né, Com certeza. a ponto de despersonalizá-los. Eu acho que é uma diferença hoje. A gente vê muito isso na dança dos famosos, né, Jomar? O cara chega e faz uma panqueca no tango. Sim. Na semana seguinte, o samba, ele faz a mesma panqueca. Eu não aguento isso. Eu digo, você vai me desculpar, né? É que no passo doble não tem passo de chão. Não é uma questão de modernidade. Não me chame de antiquado, né? Não é uma questão de ser antiquado. Lá fora, você não joga a mulher no chão no passo doble. Por que no Brasil vai ter que fazer isso? Isso é uma questão cultural, né? E é o que eu dizia outro dia, né? Por isso também o tema dessa nossa conversa é história, né? O que é fundamental que as pessoas conheçam, né? Como foi, o que veio antes, né? Por isso que é fundamental, né, as pessoas te escutarem, para elas saberem, e os profissionais, os professores, né? Na hora que resolver subverter algo, né, nas danças de salão, que subverta com conhecimento, com propriedade, né? E por isso é fundamental conhecer toda essa história, né? E me conta um pouquinho as aulas. Aliás, antes de falar das aulas, me conta aqui, tem muita gente que nunca... Deixa eu só complementar uma coisa, Jomar. Claro. Uma vez, lá na Mangueira, tem uma parede com algumas frases dos grandes compositores, poetas da Mangueira, como Cartola, Carlos Cachaça, né? Nelson Cavaquinho e tantos outros. E tem uma frase lá, se não me engano, é do Cartola, que diz assim: não existe presente se não respeitar o passado. E realmente, hoje o presente vive aquilo que o passado plantou. Né? E o futuro depende desse presente. Se a cada passagem de década, de época, a gente começar a alterar isso, se você viver 90 anos, você vai ver uma coisa bem diferente. Eu acho que a coisa se evolui, não resta a menor dúvida. Né? Mas a essência rítmica, a essência cultural, a essência de gênero, a essência dessa cultura da dança a dois, eu acho que ela tem que ser preservada de uma certa forma, porque senão ela se descaracteriza muito. Então, sem dúvida, né, tem que se respeitar o passado para que o futuro seja brilhante. Né? Mas vamos lá, qual é a sua pergunta? Não, é porque a maior parte dos cursos que eu dou, principalmente para a formação de professores, né, às vezes eu pergunto, quem aqui, né, já foi a uma gafieira, que é o berço da dança de salão no Brasil? Né? E, claro, hoje, como muitos jovens, né, atuando aí na dança de salão, muitas vezes a maioria deles nunca esteve num baile, numa gafieira. Né? E eu falo da necessidade assim, deles conhecerem, se eles não podem hoje frequentar uma gafieira, já que não existem gafieiras hoje como eram antigamente, que pelo menos busquem informações com pessoas como você, por exemplo, que frequentaram. Então, conta um pouquinho para a gente como que eram os bailes nas gafieiras. Olha, eu frequentei muitos. Eu já com 10 anos de idade, eu entrava pelo vasculhante de um banheiro de um terreno que tinha vizinho ao Centro Esportivo e Cultural de Cavalcante, né? Que tinha um baile lá bem tradicional. E eu era muito magrinho, eu conseguia entrar e caía dentro do banheiro das mulheres. Né? Era o único acesso que tinha. E as mulheres, quando me viam, me davam cobertura, porque naquela época tinha fiscal de menor. Não podia ter menor nesses ambientes. E eu dançava. Eu saía do banheiro das mulheres com elas, escondido, bababá, e eu dançava. Até ser descoberto, eu já tinha dançado uns 30, 40 minutos de baile. Porque o fiscal ficava numa parte alta e ele ficava olhando cabeça, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, uma mulher sozinha, cadê o par daquela mulher? Quando chegava lá, era eu mais baixinho, dançando, e é claro que eu saía puxado pela orelha dos bailes.
Então, você vê que Aham. tinha uma fiscalização, existia um rigor, né? E você nunca você via uma briga dentro de uma gafieira. Você via em qualquer outro ambiente. Em gafieira não tinha briga. E era um lugar Aham. frequentado por pessoas rudes, né? Talvez daí o nome gafieira, né? Do local de gafes. Né? Uhum. Há controvérsias, há vários discursos em relação a isso, Sim. mas era um ambiente realmente em que a madame dançava com seu patrão, com seu empregado. Né? Que Uhum. o peão, vamos chamar, o estivador, saía da estiva, metia a sua calça de linho, que estava esticada debaixo do colchão, né? Não tinha ferro, ele Aham. botava a calça esticada no estrado e jogava o colchão que ele dormia em cima. Para o dia seguinte, a calça está ali, ó, esticadinha, né? Para ele poder sair com essa calça. Vestia a calça, se abaixava, Aham. quebrava o vinco daqui nas pregas que tinham na frente e na altura do joelho por trás. Era uma Aham. característica. A vestimenta era fundamental. Né? Sim. E as regras estabelecidas. Né? Tudo bem, até quem frequentou a estudantina tinha lá os mandamentos da gafieira. Né? Não pode beijar, não pode parar no salão, algumas coisas. Uhum. A gente atualiza para os dias de hoje, como eu tinha a gafieira, né? No Lapa 40 Graus, tanto no Rio quanto em São Paulo, né? Que eu quis que a casa tivesse aquela cultura da dança, não da regra tão rígida dos estatutos que tinha, do estatuto que tinha na estudantina, o que eu não discordo, né? Mas Sim. para uma estrutura de hoje, tinha que se flexionar um pouco essa rigidez. Até porque a mulher hoje tem, né, a mulher se libertou, né, Sim. dos preconceitos, da coisa, dessa coisa machista que existia e tal. Então, mas a questão da dança, a questão de utilizar o salão no sentido rotatório para que todos democraticamente dançassem, né? Isso é muito diferente hoje. Né? A Sim. questão do exibicionismo, naquela época, não se permitia que o cara ficasse se exibindo. Quem queria dançar, quem não sabia dançar, perdão, ou queria dançar mais agarradinho, quanto mais para o meio do salão, melhor. Na Sim. periferia, na linha periférica do salão, vamos dizer assim, dessa ronda, né, dançavam os mais que evoluíam mais. Né? Porque a dança é Aham. bem exibicionista. Né? É você Sim. sentado na mesa vendo a pista, né? E as pessoas giravam esse salão. Então, Aham. isso foi acabando muito. O grande responsável por acabarem os grandes salões de dança social, dos clubes sociais das cidades, eu me sinto um culpado. Né? E tantas outras academias que faziam as suas Sim. práticas. Porque as Sim. pessoas É a inauguração deixaram de das ir escolas para de esses. dança, né? As escolas de dança contribuíram para o fechamento vamos dizer assim, a queda do público nos espaços de dança, nesses Sim. centros sociais de dança. Né? Começaram com os bailes das academias. Trouxe, né? As escolas trouxeram muitas vantagens, muitas mudanças, mas É, também causaram alguns danos, né? A dança de é. salão. Agora, E, o que que tocava naquela época nos bailes, diferentemente do que toca hoje, né? Porque na época não tocava salsa, não tocava tango. O que não, que tocava? Conta aí para quem não conhece. olha, quando a Tabajara, quando tocava na Domingueira Voadora, que Falei era outro o dia da ápice da Tabajara. modernidade, era o ápice Uhum. da modernidade. Aquele espaço que Sim. podia entrar de bermuda. Eu, quando fui a primeira vez de calça jeans num baile, fizeram um abaixo assinado, porque eu estava de calça jeans na gafia. Olha, vê se pode. Uhum. E eu me lembro que no circo as pessoas iam de sandália, né? E de bermuda. Nossa, isso era um Uhum. avanço. Lá dentro dançavam os Uhum. mais, né? Dançava todo mundo, era democrático e tal, mas tinha um chão de estrelas onde ficava eu, Jaime, Valdir, Osvaldo, Sim. E né? eu me lembro, O russo, o eu russo. com meus 20 anos
ia lá, ficava espionando vocês no Circo Voador. Toda vez que eu ia ao Rio, ia lá, eu ficava espionando o Chão de Estrelas. Explica para o pessoal o que é o Chão de Estrelas. O Chão de Estrelas era o seguinte: o Circo Voador tinha a parte lá dentro que era de piso de madeira, né? E o piso de madeira lá era meio que em granzepe, ele não era fixado direto na laje fria, ele tinha um trabalho, que é o que eu tenho, fiz isso na minha academia, fiz isso no Lapa 40 Graus, que era outra história para se dançar. Mas como lá dentro enchia de muita gente que não tinha essa noção de dança, eles acompanhavam a ronda, mas eram jovens, enfim, não era aquele clima de gafieirão mesmo, de giro do salão, etc. Então a gente dançava numa área cimentada, que com o tempo pintaram o chão de azul com estrelas brancas. E ali, por quê? Porque só antes de pintar, ele dançava. Eu, Jaime, Oswaldo, Russo, Antonieta, Verinha Reis, Gerson Reis, ai, me desculpe se eu esqueci mais alguém, a gente ficava dançando ali, brincando ali. Aí o Circo Voador, o Neca, que era o produtor da Domingueira Voadora, o Neca, pintou o chão de azul com estrelas brancas, como deixando aquele espaço reservado para quem dançava salão. Porque a gente queria fazer a ronda, a gente queria brincar e dançar, e lá dentro era muito cheio, né? Não tinha essa. Então, por isso que virou o Chão de Estrela, onde só dançavam. Ninguém se arriscava a dançar ali que não soubesse realmente dançar. Então, Sim, nessa eu me lembro época, disso. tocava muito a Tabajara, que fazia aqueles bailes com aquelas músicas, né, dos anos 60, os clássicos dos anos dourados, né? Enfim, sambas de Jorge Benjor, que é descendo Simonal, descendo a Rua da Ladeira Só. Hoje, existe outro, é claro, existem músicas modernas, atuais, né? E outra coisa também, na época você dançava o que chamam de soltinho, que eu prefiro chamar de swing, né? Eu não vejo soltinho, o nome não me soa muito bem, mas eu particularmente digo que é o swing americano. Você dançava com as músicas, com as músicas das big bands da época, né? Kurt Bass, Duke Ellington, Louis Armstrong, né? E por aí vai as grandes bandas, big bands, que eram tocadas pelas orquestras na época. Hoje, e você ter você tem uma big band como a Tabajara, você dançar o som de uma orquestra Tabajara, isso era um privilégio. Porra, não tem como, né? Hoje você tem Lulu Santos. O que era rock brasileiro, hoje nego dança o famoso soltinho, ou como eu chamo o swing brasileiro, né? Essa coisa da dança. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa grande gala da dança. Eu acho, não é saudosismo. Glamour. É um glamour. Eu acho que hoje a gente chupa meio papel, a gente chupa bala com papel. Naquela época, não. A gente tirava o papel e saboreava a bala. Eu acho que é por aí. Não estou fazendo uma crítica. E danço, se eu for no baile, eu vou curtir. Mas, sem querer ser saudosista, e até sendo um pouco, existia mais uma elegância, existia respeito, né? E existia um gozo, né? Um orgasmo diferenciado ao se dançar. Mas nós estamos trabalhando para isso ser retomado, não é não? E me conta aqui. Eu acho muito, muito interessante. No outro dia, há um tempo atrás, a gente foi um baile de gala no Teatro Municipal, no famoso Salão Assírios. Pô, cheguei lá, tinha nego de tênis, porra. Né? Eu acho que existia um baile no Rio de Janeiro, um baile chamado Parece que Foi Ontem, que já era uma brincadeira da garotada com o famoso Parece que Foi Ontem, em que as pessoas iam a caráter. Se você não tivesse a caráter, você não entrava. Eu acho isso legal. Sim. Não quero me vestir a cara, não vou ao baile. Agora, sim, não, eu exatamente. não vou e vou entrar no baile. Eu acho que perde um pouco. Vai para o baile que você curte. Eu acho que exatamente. né?
Acho que Você glamour é sabe que a tudo. regra é aquela, então, se você não quer respeitá-la, né, vá frequentar um outro lugar, né? É isso aí. Exatamente. E me conta uma coisa, a gente falou de baile, a gente falou de levar as danças de salão para o palco. O ensino, você falou um pouquinho das aulas na sua academia, mas me fala, conta aí para o pessoal como que era o ensino das danças de salão nas gafieiras. Olha, nas gafieiras, na época, não tinha aulas nas gafieiras, até porque você não podia ficar parado no salão ensinando e tal, né? Mas eu acho que dos anos 80, quer dizer, a Antonieta é a grande percussora disso tudo, né? E ela Sim. foi. Não é que ela dava aula na gafieira, ela dava aula na casa dela, até que ela teve problemas de aluguel, não sei o quê, bababá. Enfim, e o Isidro ofereceu a estudantina, o salão da estudantina para ela dar aula. Tanto que no início ela dava aula, a verba era toda dela, a grana era dela. Não era uma coisa comercial e que Isidro beliscava um qualquer, não. Entendeu? Uhum. Mas era a grande figura da Antonieta, aquela grande figura baixinha, porque aquela mulher era muito grande, cara, em tudo que ela representava, né? Tudo que ela Com era. certeza. E era Uhum. uma mulher minúscula, né? Que Sim. batia aqui. A gente trouxe ela aqui também, em Belo Horizonte, É, 92, 93, apresentou aqui. A gente tem um grande orgulho de ser trazido ela aqui conosco. é. E de uma forma instintiva e totalmente genuína dela, ela botava as pessoas para dançar. Isso é que eu valorizo muito na figura da Antonieta, que era muito difícil na época, e a única facilidade que tinha era porque existiam muitas festas sociais, vamos dizer assim, muitos bailes de debutantes, muitos bailes de formatura. Então, era a única coisa que era a favor, né, que trazia o universo da dança para aprendizado, e a Antonieta protagonizou muito isso. Mas Uhum. hoje eu acho que existe uma coisa muito melhor, né? Hoje existe, eu acho que nisso a gente cresceu. Acho que aí a gente cresceu. A gente só empacou em não termos criado, atenção, todos nós da dança, Jomar, a gente tem que criar uns sílabos dos nossos ritmos brasileiros, para que o mundo inteiro dance o nosso ritmo, que não, porque assim a gente não vai permitir que nego fique dando pitaco ou descaracterizando a nossa dança. Sim. O Vamos balé explicar para o clássico. pessoal. Vamos explicar para o pessoal o que é sílabus, né? Sílabus é um conjunto de passos, né? Que é estabelecido, né? Que é normatizado ali e que define, são os passos principais que definem, que são a essência daquela dança. E como as danças de salão são danças populares, é muito difícil, né? Sistematizar isso, mas isso realmente, como o Carlinhos está falando, traria muitos benefícios, né? Desculpa interromper, pode seguir. E traria uma coisa que, por exemplo, você vai. Eu viajo esse mundo, você também viaja muito, o Jomar. Aí a gente vai ver, o cara vai dançar uma coisa, a gente vê, coitado, que ele não está dançando a nossa cultura, né? A Uhum, nossa. Como deve ser. Entendeu? Cada um dá pitaco, e isso é que é a Dona Maria, isso é a Dona Maria na dança, uhum, descaracterizando a cada vez que passa a nossa cultura. Bom, sim, eu acho que eu tiro por mim, eu fiz pedagogia na faculdade. Não uhum, em relação, não queria nada com a dança. Eu era funcionário público, eu só queria mudar do setor administrativo para o setor pedagógico, onde eu via que eu teria uma ascensão profissional. Mudei meu curso de sim, direito para pedagogia, me formei em pedagogia e acabei dançando, né? Enfim, quando eu vim para a dança, definitivamente para a dança, que eu já estou desde 8 anos de idade, mas quando eu vim definitivo para a dança, eu pedi demissão do Estado, queria viver de dança. Eu trouxe meu conhecimento acadêmico, metodologia de ensino, psicologia do ensino, didática, etc, 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 para a dança. Porque a minha sim, academia, o que era? Uma escola que ensina alguma coisa. Eu estudei na faculdade como, né, toda uma questão didática, pedagógica e tal, para ensinar sim. alguma coisa. Então, eu trouxe isso para a dança.
Mas sim. eu deparei com uma situação de que a gente não tinha essa nomenclatura. Cada um tinha um par. Aqui é enceradeira, ali é escovão, ali é vassoura, lá é liquidificador, na mesma figura. Né? Aham, Isso não é uma coisa legal. Isso a gente ainda está penando. Mas aham, fora isso, a gente tivemos um crescimento muito grande. Está aqui no grupo, eu aham. não sei se ela ainda está aí, uma Raquel Mesquita, com conhecimento Sim, acadêmico, com o know-how acadêmico que ela tem, uma mulher que tem um conhecimento exatamente. respeitadíssima no meio acadêmico, Exatamente. e ela se apaixona pela dança de salão e resolve ser profissional, professora de dança de salão. Olha o que ela traz de carga, né, de know-how, de conhecimento que ela traz, né, de metodologias, de didáticas, né, e traz para o nosso universo da dança. Ela, Né? Raquel Mesquita é um Eu hoje modelo, né? vejo muitos Pro, profissionais, Jomar. Você, Jomar, você é um cara que também, você protagonizou muita coisa na dança, meu irmão. Então, sim, isso a gente ganhou muito. Bons sim, com conhecimentos, certeza. porque antigamente, Jomar, eu cheguei até a ser processado por isso. Antigamente, É. antigamente a gente queria uma pessoa com formação de nível superior, né, Hum, para representar a dança de salão, e a gente não tinha. A gente não tinha. aham, Hoje, a gente pode dizer que a gente tem pessoas que têm formação em dança, mas outras formações de nível superior que pode sim. assinar até um documento. Há pouco tempo na Estácio, eu precisava fazer um quadro de professores, eu era diretor acadêmico do curso Politécnico de Dança de Salão. Sim. Eu lutei para encontrar profissionais que tivessem nível superior para poder lecionar na faculdade. A gente não tinha. É. Hoje, hoje, o nosso universo acadêmico da dança de salão cresceu muito, logicamente, Muito, novas mentes, muito. novas sugestões e tal. É, muito mesmo. Você estava falando da Raquel, ela colocou um comentário há pouco, eu imagino que ela ainda esteja aí, que eu acho que reflete bem também o papel, né, esse papel social que a gente estava falando da dança de salão. E eu não me lembrava disso, foi legal ela lembrar disso. Que uma vez ela estava em Belo Horizonte, porque a mãe dela, que morava aqui, estava hospitalizada. E ela estava nos agradecendo aí pela maneira como ela foi acolhida nesse momento frágil, né, lá na Mimos. E a dança tem esse papel, né, que vai muito além da técnica, né, do acolhimento. Que isso é fundamental e a Mimos continua batalhando por isso. Olha, eu estou vendo aqui, né, o Duca Riel está dizendo aqui, tem doutor em dança já. Tem lá Sim, em Curitiba, a Gracinha, né, com curso pós-graduação em dança de sim, nós salão. Né? fomos colegas lá, né? Você dava uma disciplina e eu ministrava outra. Exato, exato, exato. Exatamente, exatamente. E você estava falando né, dessa questão do ensino nas gafieiras. Aqui em Belo Horizonte, as aulas aconteciam muito antes do início dos bailes. Os professores davam as aulas antes do início dos bailes nas gafieiras. No Rio acontecia isso também, não? Acontecia, no Lapa 40 Graus eu fazia isso. Mas no início isso era mais acadêmico, né? Era mais aulão mesmo. Né? E depois a Aham. coisa começou a crescer de uma tal forma, comercializar-se de uma tal forma, que perdeu um pouco essa conotação didática, virou mais a conotação lúdica de reunir a galera, de brincar, fazer uma brincadeira, vamos Um fazer aulão. uma ação aqui e tal. Não, deixou de ter um pouco essa linha Aham. acadêmica, né? Falando de Aham. uma forma mais didática. Né? E mudando um pouquinho de assunto, eu estava dizendo outro dia de como momentos como esse, né, de confinamento, onde a nossa atividade, né, estar junto, abraçado, dançando junto, é totalmente o oposto do que a gente pode fazer hoje, mas ao mesmo tempo, como que isso é importante para que a gente valorize isso, né? A importância do toque, do abraço, do estar junto, né? E eu estava dizendo que eu acho que quando
quando terminar esse momento, quando passar esse momento, a gente vai voltar valorizando muito mais isso, né? E querendo aproveitar, tirando muito mais prazer desses momentos tão valiosos de estar junto ali um com o outro, abraçado, né? O que você pensa disso? A dança tem suas características, né? Mais uma vez eu volto a essa questão da característica. A dança de salão, ela é dança de par. Ela é uma dança de par, né? E cada estilo de dança tem uma característica. Vou fazer 2 exemplos aqui. Nós temos o passo doble, que é uma dança genuinamente competitiva. Ela não é uma dança social. Você não vai num baile na Espanha e vai tocar passo doble para você ficar dançando passo doble no baile. Não tem isso. Ela é uma dança genuinamente competitiva. E lá as regras dela tem que não por exemplo, não tem passo baixo, passo de chão. Não existe, né? Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ser valorizada, e é valorizada lá. Por exemplo, a dança de par. É dança de par. Senão ela deixa de ser dança de salão, em que tem o condutor e o conduzido. Hoje a gente tem, politicamente correto, a gente, né, tem que pensar nisso. Eu não posso chegar no salão e proibir isso ou aquilo na dança. Mas eu faço uma analogia e não discordo, né? Mas é uma dança de par. Dança homem com homem, dança mulher com mulher. Na minha época, eu dançava mulher com mulher. Mulher podia dançar, homem com homem não podia dançar. Isso é machismo. Porra! Mulher com mulher pode, por que homem com homem não podia? Eu chegava a questionar isso, né? Mas, enfim. Agora, a dança de par é legal o condutor e a conduzida, porque tem uma questão de envolvimentos e situações em cada gênero que é muito característica em estilo, perdão, em cada estilo, em que o gênero é fundamental, né? O galanteio do homem para a mulher, né? Enfim, não é uma questão preconceituosa, não. Mas existem regras que fazem o perfil daquele ritmo, perdão, daquele estilo. Né? Isso é importante, porque senão é aquilo que acontece. Você usa a panqueca no tango, no samba e na lambada. Porra, descaracterização, né? Porra. A característica da nossa dança. Se você tapar o ouvido, e só ver sem escutar o som, você não vai definir o que o cara está dançando. Você tem que escutar. Ele está dançando um samba. Porra, porque o passo, ele está usando o mesmo passo em vários estilos. Né? A característica da nossa dança, né, é um conduzir e o outro ser conduzido. Então, essa questão que está muito em voga hoje, da condução compartilhada, e etc. Ok, eu não tenho nada contra, é muito legal, maravilhoso, né? Só que é outra coisa. Né? Então, a característica da dança de salão é essa, e não é porque isso é machista, é impositivo, ou o que quer que seja. Acontece? Né? Sabe o que acontece, Jomar? Hoje as pessoas estão levando logo para isso. Né? Qualquer coisa, você está sendo preconceituoso. Não, pelo amor de Deus, vamos definir as coisas corretamente. São regras. Por exemplo, o balé clássico. Não tem, vai lá, chegar lá, compartilhar ou tirar a sapatilha para dançar o Lago dos Cisnes. Porra, aquilo é a dança, aquilo é a característica daquela dança, gente. Não é uma questão de machismo, não é uma questão de antiquado, mas, porra, você dança o Lago dos Cisnes há milênios. Porra, e é lindo, continua lindo. Por quê? Porque ele é tradicional no sentido cultural. Entendeu? Tudo bem que você pegue a música, você faz uma brincadeira ou faz uma alusão. Eu vi a Ana Botafogo dançando modernamente várias coisas que a Ana faz, né? Mas existem características que não podem ser alteradas, senão deixa de ser aquilo. Tudo bem, existe a dança compartilhada, isso não é dança de salão. Sim, vemos, é uma dança legal e tal. Eu não consigo. Eu acho que eu já estou numa idade que eu não consigo, né? Mas eu danço com as minhas damas
eu acho que eu compartilho com elas a nossa dança. A gente dança juntos, em que ela tem um momento que Sim. ela cria, quando eu permito, quando eu solto, perdão, quando eu solto, quando eu estou aqui, eu crio, ela cria. Quando a gente volta juntos, tem que ter uma referência de comando, porque senão Sim. cada um vai para um lado. Sim. Os bons cavalheiros são os que, né, escutam também as propostas da dama, da conduzida, né? Assim como as boas conduzidas são aquelas que sabem colocar os seus pontos de vista também, né? Mas também não ficam falando o tempo inteiro, digamos assim, né? Então é isso, é a referência, como você falou, é o condutor. Mas Ó, há eu tô espaço aqui, para eu a tô aqui. conduzida se colocar também, Eu né? estou aqui, eu vou para a minha esquerda. Então, eu vou para a minha esquerda. A dama também vai para a esquerda, só que a esquerda dela é para cá. Uhum. Então, peraí, vamos combinar uma coisa? Deixa que eu te conduzo para um lado, porque senão a gente vai ficar aqui. É um famoso para-pipa. Eu ganhei, então eu conduzo a minha conduzida. Entendeu? Sim, Agora, sim. não é machismo. Não é machismo. Uhum. Não é machismo. Eu só vejo que cada estilo de dança tem características. Por exemplo, a dança espanhola, o homem bate Flamengo. forte no chão, ele tem movimentos que representam a força masculina. Como a mulher tem movimentos também mais suaves e que representa também a força feminina. É isso. Porra, Uhum. não botar o cara para bater o pé no chão como a mulher bate ou a mulher bater como o homem bate. Não é Sim, machismo, isso é uma questão sim. cultural, que se tem que entender isso. Né? Uhum. Não é que eu seja contra o compartilhado, mas não é a dança de salão que a gente fala de uma forma Sim. cultural. Né? Não sei se Exatamente o que estou eu falando penso. demais, o nego vai me matar. Não. Quem está aí nos ouvindo também é o Ricardo Garcia. Saudade de você, Ricardo. Grande profissional aí de São Paulo. Ele está aqui, Né? o Já esteve Ricardo junto Garcia, conosco aqui. meu Já esteve parceirão. junto conosco aqui no curso de qualificação e em diversas outras oportunidades. Um dos grandes profissionais que a gente já trouxe aqui, junto com o Carlinhos também, assim como Raquel e assim como outros que estão por aí. Tem muita mensagem, não dá para a gente, né, responder tudo, falar de tudo. Né? É, Bom, o diga, grande você ia falar mais Ricardo, alguma meu coisa? parceirão lá de São Paulo. Isso aí. Bom, Carlinhos, para a gente ir encerrando, né? Eu outro dia estava pensando, né, desse momento também que a gente está passando de confinamento e tudo mais, como que as pessoas são obrigadas, né? Obrigadas é forte, né? Mas acabam tendo que naturalmente valorizar muito mais a arte, as manifestações artísticas, né? Afinal de contas, a arte acaba, né, dizendo o indizível, né? Acaba expressando esses momentos tão difíceis de expressar como esse que a gente está passando, e também o próprio ócio a que as pessoas são obrigadas a estar, né? As levam a momentos criativos e as levam a ter que apreciar a arte, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas boas. Eu acho que, apesar, enfim, todos os momentos difíceis, a gente tem que procurar ver o lado bom. E eu acho que esse é um dos lados bons desse momento pelo qual a gente está passando. As pessoas valorizarem mais ainda a arte e a cultura, né? Como que isso é importante, principalmente quando a gente passa por momentos difíceis como esses, né? Não sei o que você pensa dessa questão, mas eu me lembro até de uma frase, acho que do Picasso, não sei bem, que ele fala que a arte lava a alma, lava da alma a poeira da vida cotidiana. Isso eu acho que define muito bem o que a gente está passando hoje, não é não? Jomar, eu sou testemunha do quanto a dança foi benéfica para mim. Eu tive 3 porradas na minha vida, a última foi para me arriar e eu não Me arriei. lembro bem. A primeira foi meu pai, depois a minha mãe e, por último, o meu filho. Uhum. No sentido inverso da vida. Pai e mãe, você não quer que morra, mas a ordem É a natural ordem das coisas natural. é. Mas filho, né, acho que foi a última rasteira que a vida, né, preparou para mim, mas ela não quis acabar comigo, ela quis me fortalecer. Né? Uhum. E ela me fortaleceu através da dança.
A dança eu não a defino só como uma arte. Eu defino, para mim, ela é o meu divã. Ela sempre foi o meu divã. Ela sempre foi a bengala quando eu tô capenga, né? Aham. E será sempre, porque eu não sei fazer outra coisa na vida. E se tiver que Uhum. fazer, eu sei que eu vou sobreviver, mas eu não vou ter a felicidade que eu tenho no coração de sobreviver com a dança, né? Sim. E é isso. Eu costumo dizer para as pessoas que nós temos dois momentos na dança. A dança academicamente, quando está na academia, e a dança do palco, na avenida, na televisão. Mas elas têm Uhum. uma coisa em comum. É a alegria de quem assiste quando ela está como arte e a alegria de quem Uhum. faz quando ela está academicamente ensinada numa escola de dança, né? A Sim. dança é completa, é a mais completa das artes, né? Para mim, a meu ver, né? E não é um pensamento só meu, Aham. né? Mas infelizmente ela ainda é o primo bastardo das artes, né? Aham. Todas as artes pode dizer que é o primo pobre, nós somos o primo bastardo do primo pobre, porque a É, dança ainda capenga muito para ter o seu espaço digno e ser aplaudida como ela bem merece. sim. É isso aí. Mas seguimos, a Mímulo segue forte aí nesse propósito de levar essa alegria para as pessoas, levar técnica, mas o principal é que seja acompanhada, essa técnica seja acompanhada de prazer, de ludicidade, de alegria, de sorrisos, de prazer, de momentos gostosos, né? Eu queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Seguimos com alguns projetos juntos, né? Não vamos falar o quê, vamos deixar surpresa aí para as pessoas, né? Oh, vamos sim, vamos sim. Jomar, eu quero te dizer o seguinte: eu vou estar É, sempre com você. Vocês aguardem aí, galera. Eu estou falando uma coisa aqui, eu não vou nem falar muito particularmente ou sobre códigos, né? Mas eu tenho, assim, pelo Jomar, uma admiração muito grande pela seriedade dele com o trabalho dele, né? E por onde ele conseguiu elevar, né, a dança de salão, elevar, né, como diz, né, outro patamar, de elevar a dança para isso e de levar também, através do seu trabalho, através do seu corpo e através da sua companhia, para tantos horizontes que certamente abriram outros horizontes para mim e para tantos outros profissionais de dança. E uhum. em breve nós estaremos, eu acho que eu estarei realizando um desejo, desde a primeira vez que eu fui a Belo Horizonte e conheci você menino, guri, né? E Uhum. hoje, né, eu vejo você aí discutindo e falando, né, com tanto conceito, com tanto know-how da dança, né? E eu vou realizar um sonho, né, de estarmos juntos num trabalho de dança. Uhum. E eu quero ter a tua direção. Eu dirigi minha vida toda, eu me dirigi a vida toda. Eu dirigi meus trabalhos a vida toda. Não é uma questão de gosto, né? Porque há quem Uhum. goste, há quem não goste. Mas foi isso que eu paguei o leite dos meus filhos e hoje pago o leite dos meus netos. De hoje poder desfrutar de uma casa que eu conquistei dançando, de um espaço meu, através da dança de salão. Então, isso mostra que a gente é capaz, que a gente pode, né? Mas Uhum. eu sempre, voltando, eu sempre fui com o meu olhar, com a minha direção, não só da minha companhia, mas eu me dirigir, não. Eu quero ser dirigido com uma outra visão, com um outro olhar, com um outro pensamento. E eu escolhi você, porque você, para mim, é um cara que tem essa capacidade, sou teu fã, você cresceu pelo teu mérito, pelo teu talento, pelo teu conhecimento. Então, galera, agora eu vou me dirigir a vocês. Em breve, ele vai estar me dirigindo num belíssimo trabalho com a minha companhia de dança. Aguardem, não posso falar mais nada do que isso.
É isso aí. Outro dia a gente estava junto num evento com o grande Otávio Nassur lá em Curitiba, e aí de repente ele me veio com essa surpresa que eu fiquei honradíssimo, né? Nem preciso dizer o quanto é honroso isso e o quanto eu fiquei feliz, né? Porque não somente estar do lado de um profissional maravilhoso, que eu não preciso nem dizer, mas uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, né? Carlinhos,